Olá, Simone. Olá, Sónia. Hoje vamos falar de leguminosas. As leguminosas são alimentos nutricionalmente muito ricos e que proporcionam muitos benefícios para a saúde dos consumidores, não é verdade? É verdade, sim, senhora. E daí que é importantíssimo trazermos novamente as leguminosas à nossa mesa. Então vou falar aqui um bocadinho desta riqueza nutricional das leguminosas e do porquê da importância de as trazer. Contextualizar que as leguminosas são fontes importantes de hidratos de carbono complexos, de fibras, daí nos conferirem saciedade, e também são fontes de proteínas vegetais. Cerca de 20 a 25% do peso da leguminosa corresponde a proteínas de origem vegetal. No entanto, e fazendo aqui uma salvaguarda, as leguminosas têm proteínas consideradas de baixo valor biológico. Porquê? Porque têm a ausência de 2 aminoácidos essenciais que podem ser facilmente complementados na alimentação pela utilização de cereais. Daí que as leguminosas são uma fonte muito importante de proteínas para alguns tipos de regimes alimentares e, inclusive, na própria dieta mediterrânica, quando nós temos pratos de base vegetal, como o exemplo que demos no nosso episódio anterior. O que falámos nessa altura foi a combinação das leguminosas com os cereais. Isso é capaz, dito assim, pelo menos, isto é capaz de ser uma novidade, se calhar, para muita gente, não é? Sim, sim, sim. Muitas pessoas não têm esta noção que nós, se combinarmos as leguminosas com os cereais, por exemplo, se combinarmos o feijão com o arroz, e isto é muito típico de algumas culturas alimentares, se nós pensarmos... Os brasileiros, não é? Exatamente. Se nós pensarmos na base de algumas culturas alimentares, se formos, por exemplo, a alguns países africanos também, nós temos muito esta junção, e isto, para alguns países asiáticos até, nós temos a utilização da leguminosa e dos cereais precisamente para haver esta complementariedade proteica e nós termos todo o tipo de aminoácidos que necessitamos para a construção de proteínas. No entanto, também queria desmistificar aqui algumas coisas. Nós não temos que colocar exatamente na mesma refeição as leguminosas e os cereais. Nós, para a população adulta, isto só na população criança na população das crianças é que faz sentido, mas para a população adulta, se eu consumir leguminosas no almoço e consumir, por exemplo, os cereais no pequeno almoço ou no lanche, que até pode ser, por exemplo, na forma do pão, que é tão tradicional na nossa cultura, nós conseguimos, ao longo do dia, ter estes aminoácidos todos para a formação de proteínas no nosso organismo. Pronto, e é esta complementariedade que as leguminosas e os cereais têm, no sentido de termos proteínas completas na nossa alimentação. Então diz-nos lá assim rapidamente, já sabemos que obviamente são muito ricos em vitaminas e em zinco, em ferro, em magnésio, por aí fora, não é? Mas quais são efetivamente os seus benefícios principais? Então é assim, as leguminosas são também associadas à diminuição do fator de risco de algumas doenças, como a doença coronária. Também nos ajudam a melhor controlar o nosso perfil lipídico, ou seja, as gorduras no sangue, por causa da questão das fibras que lhes estão associadas. Ajudam também à diminuição da pressão arterial, porque são fontes importantíssimas de potássio. Por exemplo, em pessoas que têm anemias, as leguminosas são importantes também porque são uma fonte excelente de ferro na alimentação. E pronto, aí tem que estar em complementariedade com outros nutrientes. E eu acho que é importante nós sabermos como utilizar as leguminosas. Quando eu estou a dizer isto da complementariedade, eu estou a dizer, por exemplo, nós misturarmos as leguminosas com uma fonte, por exemplo, de vitamina C, que ajuda na absorção do ferro, e aí, por exemplo, nós conseguimos tirar esta riqueza nutricional das nossas leguminosas. Que estes podem ser, às vezes, alguns dos pontos que nós desconhecemos face às leguminosas. Eu acho que há muito ainda vários estigmas. Antes dos estigmas, eu ia te perguntar outra coisa. Eu acho que há aqui alguma confusão, se calhar, entre as leguminosas e alguns legumes. Exatamente.
Se calhar era importante nós especificarmos quais são efetivamente as leguminosas que estamos aqui a falar, não é? Então é assim, quando falamos, e essa é uma questão muito pertinente, porque muitas pessoas confundem as duas coisas, e às vezes estou a falar de leguminosas e percebo que a resposta vem de legumes. Leguminosas estamos a falar de ervilhas, favas, grão, feijão, lentilhas, tremoço, que é uma leguminosa riquíssima na nossa cultura alimentar. Ninguém se lembra, se calhar, que ela é uma leguminosa, não é? Exatamente, que não associamos às leguminosas. A soja também é uma leguminosa, e aí essa até é completa do ponto de vista proteico, tem todos os aminoácidos essenciais. Mas, por exemplo, o tremoço, que nós só utilizamos como um petisco, o tremoço é tão rico, é a leguminosa mais rica em proteína de todas da nossa base da cultura alimentar, não a soja. É também aquela que tem mais ferro na composição, é aquela que tem mais zinco na sua composição. Ou seja, o tremoço também é uma leguminosa que devemos trazer à nossa mesa de uma outra forma. E dá para fazer imensas coisas a partir do tremoço. Dá para fazer hambúrgueres, dá para fazer almôndegas, dá para fazer patés. Tudo. O tremoço pode ser utilizado numa série de coisas. E é um bocadinho trazermos aqui estes alimentos. Mas isto para dizer que legumes e leguminosas são coisas completamente diferentes, têm propriedades diferentes e uma riqueza nutricional também diferente. Todos eles fazem falta com o seu peso, conta e medida, mas estamos a falar aqui de uma alternativa, por exemplo, mais proteica e com um maior teor de hidratos de carbono do que estamos a falar, por exemplo, dos legumes e dos vegetais, que esses sim fazem parte do mesmo grupo alimentar. Então, Simone, se elas são tão proveitosas, porque é que tantas vezes são evitadas, não é? Sim, essa é uma excelente questão, porque efetivamente existem alguns componentes das leguminosas e nós chamamos hidratos, são alguns tipos de hidratos de carbono que ficam disponíveis para fermentação no nosso intestino, que nós não conseguimos digerir na sua totalidade e que então conseguem provocar aqui algum desconforto abdominal. E então, há muitas pessoas que evitam as leguminosas por causa deste desconforto abdominal. Para além disso, existe também aqui outra temática associada às leguminosas que são os chamados antinutrientes. O que é que isso quer dizer? Antinutrientes? Então, os antinutrientes são também outros componentes presentes nas leguminosas e eles têm nomes muito esquisitos, mas eu vou falar de dois que são muito comuns de se falar, que é os fitatos e os oxalatos, que são componentes que inibem a absorção de alguns nutrientes. Mas tudo isto pode ser francamente ultrapassável se nós demolharmos bem as nossas leguminosas. Aí é que está o truque. Exatamente. Se nós confeccionarmos, se nós demolharmos. Mas o grande truque está essencialmente na própria demolha da leguminosa. Isto é uma coisa... Explica-nos lá isso, Simone. Como é que se faz isso? Então é assim. Eu, por exemplo, e eu aconselho isto, nós devemos comprar as leguminosas secas e depois devemos demolhar as leguminosas em nossa casa para garantir que realmente a demolha é feita de determinadas formas. Okay. Então, nós devemos cobrir as leguminosas com água e depois existem alguns truques realmente aqui para nós conseguirmos diminuir, então, estes fitatos, estes oxalatos. Nós queremos saber. Exatamente. E estes componentes fermentáveis. Podem ser, por exemplo, a utilização de uma alga, que é a chamada alga combo. Esta alga pode ser adicionada na água de demolha da própria leguminosa. As leguminosas devem demolhar entre 6 a 24 horas, isto vai depender da leguminosa. Por exemplo, as lentilhas demolham muito menos tempo do que a demolhagem do grão ou do feijão. Exatamente. E então, nós depois de colocarmos esta alga, deixarmos o tempo da demolha, nós devemos extrair esta água e voltar novamente a fazer o processo de cozedura da própria leguminosa com a alga. E onde é que se encontra essa alga, Simone? Acho que é a pergunta que se coloca, não é? Porque não é propriamente uma coisa muito comum, a alga kombu, onde é que ela se encontra, como é que ela é, não é? Sim. Para quem não conhece, poder ficar com uma ideia. Com esta noção. Então é assim, neste momento nós já encontramos inclusive esta alga em supermercados. Se antigamente, e quando eu digo antigamente, aqui há uns tempos atrás, nós só encontrávamos esta alga nos celeiros, por exemplo, nós hoje em dia já encontramos inclusive nos supermercados. É uma alga preta. Nos supermercados nós encontramos embalada, mas, por exemplo, já existem também algumas lojas mais ligadas a produtos a granel que vendem, por exemplo, esta alga sem ser embalada e nós podemos comprar
a porção que nós quisermos para utilizar desta alga, ou seja, lojas a granel, lojas de produtos dietéticos. Eu não quero passar aqui nomes de lojas porque não convém, não convém, não é? Já passei não sem querer. Mas nós hoje em dia já conseguimos encontrar esta alga em qualquer sítio. Quem não quiser comprar esta alga também tem outras formas de fazer esta demolha das leguminosas, diminuindo estes processos de fermentação, que é, por exemplo, a utilização da raiz de gengibre, a utilização da raiz de curcuma. Atenção, é a porção de raiz que colocam, porque vai ficar picante quando formos cozinhar. Porque o gengibre tem aquele travo picante, Picante, não é? exatamente. Tanto o gengibre como a curcuma, e às vezes quando fazemos o processo de cozedura, o que vai acontecer é que vai ficar mais picante. Ok. Tu falaste há pouco também no importante que é combinar as leguminosas com outros alimentos para melhorar a absorção de alguns dos nutrientes. Queres nos dar mais alguns exemplos práticos? Sim. Mesmo? Exemplos práticos. Quando queremos proteínas completas, como falámos, misturamos leguminosas com cereais. Sim. Quando queremos absorver o ferro e o zinco, nós misturamos as leguminosas com as fontes de vitamina C. Maior fonte de vitamina C na alimentação, por exemplo, o kiwi. Depois temos também os nossos citrinos. Os morangos também são fontes de vitamina C, que entretanto hão de entrar na época e podemos juntar aqui na mesma refeição que as leguminosas para promover a absorção do zinco e a absorção do ferro. E outra coisa importante, quando nós estamos a tentar captar, por exemplo, zinco e ferro numa refeição, e é esse o nosso propósito, estar a incluir as leguminosas, não incluir, por exemplo, o café na mesma refeição. Porque era isso que eu ia perguntar precisamente, se isso significava consumir esses vários alimentos ou nutrientes na mesma refeição, em conjunto, ou imagina, com uma refeição, bebe um sumo de laranja e toma um café, ou não? Aí, o sumo de laranja sim, o café já não. E nós temos isto na cultura portuguesa, e daí eu estar a falar nisso. Por isso é que eu estava a perguntar, não é? Porque o café faz parte do final da refeição, não é? Exatamente. O café é inibidor de alguns tipos de nutrientes que nós temos na nossa alimentação, como é a questão do ferro, como é a questão do cálcio. E nós temos muito isto na nossa cultura. Nós bebemos o café sempre a seguir às refeições ou na própria refeição. E realmente causa aqui alguma inibição da absorção de alguns nutrientes. Ok, estamos sempre a aprender. Ora bem, então, pensar em nós e no planeta é sem dúvida a frase que fica no ar. E porque falámos em sustentabilidade também. Ao longo da conversa que a Simone teve neste programa, falámos obviamente de sustentabilidade. E é exatamente por isso que esse vai ser o tema da próxima emissão. Obrigada, Sónia.